Graças a paz, irmãos, aqui quem nos fala é o pastor Luiz Antônio Ribeiro. Vamos para mais uma EBD, dessa vez a EBD 13, a última lição do ano, que fala sobre Isaías, o Evangelho do Antigo Testamento. A ideia do autor aqui é nos ensinar que as lições do Evangelho de Atos dos Apóstolos, das cartas de Paulo e das epístolas gerais têm uma conexão direta com a profecia de Isaías. Isaías nos legou um grande ensino sobre a profecia messiânica, né? As boas novas. Ele pode-se dizer que foi o primeiro evangelista, né? Foi o profeta Isaías. O autor deixa como texto áureo Mateus 13, 14 a 16, fazer a leitura, que diz assim: E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Ouvindo ouvireis e nunca entendereis, e vendo vereis e jamais percebereis, porque o coração desse povo se tornou insensível, e com os ouvidos ouviram de má vontade, e fecharam os olhos para que não vejam, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, nem se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Então ele faz a citação aqui, na verdade, de Isaías 6, 9 e 10. Vamos agradecer a Deus. Senhor nosso Deus, obrigado por mais essa lição, por mais essa oportunidade, e que Teu Santo Espírito, ó Deus, ilumine a nossa mente, que nós possamos aprender e, ó Pai, colocar em prática tudo que nós temos aprendido, ó Pai, acerca da profecia de Isaías. Assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, amados, o autor vai trabalhar com os tópicos Evangelho antes do Evangelho, a tradição de Isaías nos primeiros Atos dos Apóstolos e a tradição do profeta Isaías no Corpus Paulino. Na verdade, o autor ele começa dizendo que não é preciso ser um profundo conhecedor da tradição do profeta Isaías e dos escritos neotestamentários para perceber essa ligação que tem um com o outro, né? E de fato, quando nós lemos a Bíblia como um todo, a gente percebe que a sua totalidade do Novo Testamento, ele traz uma ou outra citação de Isaías. Não tem como se entender ou estudar o Novo Testamento sem se reportar às citações do profeta Isaías, né? Tanto no Evangelho, em Atos, como já foi falado, como nas cartas de Paulo, né? Uma das coisas que ele inicia falando e ressalta é a expressão muito conhecida no Novo Testamento, que é as boas novas, e que é citada primeiramente pelo profeta Isaías. Foi o primeiro que citou as boas novas. E o Evangelho fala muito das boas novas, né? E outra coisa que é bom a gente já falar seja no Evangelho, em Atos ou nas cartas paulinas, o que o autor vai fazer é sempre um contraponto, né? Ele vai estar sempre falando de um texto do Novo Testamento, onde recai, na verdade, uma profecia que fora dito pelo profeta Isaías. E assim ele vai elucidando a lição para todos nós. Então ele fala da expressão das boas novas. E essa expressão das boas novas, ela é muito marcada quando Jesus entra numa sinagoga, né? E ele pega aquele rolo, não tinha Bíblia, tinha um rolo, ele abre o rolo, desculpa, ele abre o rolo e isso cai em Isaías 61, 1 e 2. E ele então faz a leitura do rolo. Isso está lá em Lucas, capítulo 4, né? Eu vou ler também para os irmãos, Lucas capítulo 4, a partir do verso 15, fala assim: Ele ensinava nas sinagogas e era elogiado por todos. Verso 16 em diante. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou na sinagoga no dia de sábado.
segundo o seu costume, e levantou-se para fazer a leitura. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías. E ele o abriu e achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos presos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. Então, o que Jesus diz aqui é que o que Isaías profetizou foram se cumprindo no Novo Testamento, no Evangelho, nos Atos dos Apóstolos, nas cartas paulinas e nas epístolas gerais. É exatamente o que ele diz aqui no verso 21. Então ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que acabais de ouvir. E assim por diante, né? As boas novas, então, que inicia com Isaías, logo no começo do trabalho de Jesus, ele já fala dessas boas novas. Boas novas é a boa notícia, é a notícia da salvação, é a notícia de que Jesus nasceu e veio a esse mundo, né, para cancelar os nossos pecados, para tirar aqueles que estão nas trevas e trazer para a luz, como ele diz aqui. E também ele fala da centralidade da mensagem messiânica, que a centralidade está em Isaías, ou seja, na totalidade do Velho Testamento, Isaías é o centro, né, da profecia messiânica. Então, é Isaías onde mais fala da vinda do Messias. Ele cita diversos textos. Isaías 4:2, que fala: Naquele dia o renovo do Senhor será cheio de beleza e glória, e o fruto da terra será o triunfo e a glória do sobrevivente de Israel. 11:1, né? Um ramo brotará do trono de Jessé e um renovo frutificará as suas raízes. 42:1, Aqui está o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem me alegro. Então, se a gente for analisar, verdadeiramente é isso mesmo, né? A centralidade messiânica está em Isaías. E ele vai falar também das profecias messiânicas apresentadas pela tradição profética de Isaías, são ratificadas no ministério de Jesus. Ou seja, tudo que ele fala lá em Isaías é ratificado dele, ou seja, acontece no ministério de Jesus. Acontece como? Nos sinais, nos prodígios, nos milagres. Quer dizer, o que foi falado, Jesus fez aqui. Aí ele cita diversos textos. Vejamos aqui Mateus, por exemplo, Mateus capítulo 11. Ele vai citar Mateus 11, versículos 3 a 5, que diz assim, ó: Tu és, Mateus 11, 3 a 5, Tu és aquele que deveria vir ou devemos esperar outro? Jesus lhe respondeu: Ide contar a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os paralíticos andam, os leprosos são purificados e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado aquele que não se escandalizar por minha causa. Então, essas coisas tinham sido preditas por Isaías e foram se cumprindo ao longo do tempo no ministério do Messias, de Jesus Cristo, né? Então, tem vários textos aqui, mas todos eles têm essa finalidade de comprovar, né? De comprovar aquilo que tinha sido dito por Isaías, que agora cumpre em Cristo Jesus, né? Isaías 50, quando Jesus inaugura a nova aliança, já profetizado por Isaías 55, né? 3 e 4, né? Vamos ver lá Isaías 55, 3 e 4. Isaías 55, 3 e 4.
diz assim: inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, a vossa alma viverá. Farei convosco uma aliança eterna, dando-vos fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eu o dei como testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Então está aí, né, as profecias, e tudo acabou recaindo verdadeiramente no Novo Testamento, sendo cumprido no Novo Testamento. Ele vai falar, por fim, aqui nesse ponto, a relação entre as palavras do profeta Isaías e a vida e ministério de Jesus atestam a importância do profeta para a compreensão da expectativa messiânica, ou seja, então, como eu já tinha falado, essa relação, ela auxilia tanto o melhor conhecimento do Evangelho, né, do Novo Testamento, como também vai nos dar depois maior clareza quando formos estudar o profeta, né, Isaías, que a princípio parece tão complexo, mas se torna depois um pouco mais tranquilo. E o segundo ponto aqui, ele vai falar da tradição de Isaías nos primeiros atos dos apóstolos. E ele começa aqui falando dessa influência de Isaías no Novo Testamento, e em particular nos Atos dos Apóstolos. Ele usa aqui uma passagem que Estevão faz uma citação do profeta Isaías. O discurso de Estevão é um discurso longo, e nesse discurso ele chama a atenção do povo hebreu, e lá em em Atos, capítulo 7, ele vai então fazer essa narrativa citando o profeta Isaías. Lá em Lucas, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos 49, diz assim: o céu é meu trono, o céu é meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei, diz o Senhor, ou qual o lugar do meu repouso? Verso 50. Não foi a minha mão que fez todas essas coisas? Homens teimosos, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistiu ao Espírito Santo. Como fizeram os vossos pais, assim também fazeis. E aqui ele cita então Isaías 63, 10. Então, Estevão, ele chama a atenção do povo, né? Faz um discurso longo chamando a atenção do povo de Deus, porque era um povo de dura cerviz, povo de coração duro, né? Outra passagem também conhecida se trata a passagem de Atos 8, 32 e 3. Os irmãos lembram daquela passagem de Filipe e Eunuco, onde Filipe faz uma leitura para Eunuco. Essa leitura estava lá em Isaías, né? 53, 7 e 8. E ele faz essa leitura e Eunuco não entendeu, perguntou do que se tratava. Ele fala, se trata da profecia do profeta Isaías. E a partir daí ele evangeliza o eunuco, e o eunuco aceita Jesus como seu Senhor e Salvador e sai regozijante de alegria, porque já tinha convicção de que agora ele era um homem salvo. Vejamos aqui o texto em Atos 8, 32 e 33, que diz assim, ó: a passagem da escritura que ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante de quem o tosquia, não abriu a boca. Na sua humilhação, a justiça lhe foi tirada. Quem relatará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E aí então, Filipe ensina, dá a instrução para o eunuco, né? Então essas duas passagens são marcantes, né? No livro de Atos dos Apóstolos, né? Para dizer aqui a importância de Isaías também
em Atos dos Apóstolos, na igreja primitiva, né? Ou seja, uma profecia que sempre cabe a ela ilustrar, ensinar, aprender, enfim. Não dá realmente para estudar o Evangelho, estudar o messianismo sem estudar o profeta Isaías, né? Não dá para entender a profecia messiânica sem a gente estudar bem Isaías. E por fim ele fala aqui da tradição do profeta Isaías no Corpus Paulinus, né? Ele faz alguns exemplos também, como sempre, a comparação é a mesma, né? Citando do Novo e do Velho. E aqui em Romanos, capítulo 3, né? Ele vai falar do verso 15 ao verso 17, que diz assim: os seus pés se apressam para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não possuem nenhum temor de Deus. Então, olha só como Paulo também faz uso de Isaías para chamar a atenção do seu povo na igreja, né? Certamente de alguns judeus recém-convertidos, mas que talvez estavam ainda vinculados a algumas tradições judaicas, né? E ele chama a atenção para dizer que o povo era um povo de coração duro mesmo, povo difícil de lidar. E mais adiante, né, Romanos, aqui ele, como eu falei, ele faz citação de Isaías 59, né? 7 e 8. Romanos 9, 27 a 33, ele vai dizer, também vai fazer uma comparação, ó, Romanos 9, 27 a 33. Ele vai citar Isaías, dizendo assim, ó, também Isaías acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, de maneira completa e decisiva. E como antes dissera Isaías: se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendência, teríamos nos tornado como Sodoma, e seríamos semelhantes a Gomorra. Olha que situação. É Deus, é a sua palavra, valorizando os remanescentes. Que fala, não é o todo que vai ser salvo, o todo que diz, eu tenho Cristo, eu sou de Jesus, mas é o remanescente, ou seja, aquele que for fiel até o fim, esse então será salvo. E por final, o autor ele deixa as considerações finais dele, né? Considerações finais dizendo: o livro do profeta Isaías é uma leitura obrigatória para que tenhamos uma visão mais ampla da forma como se desencadeou o processo da revelação de Deus no Antigo Testamento. Mas não apenas isso. É por meio de mensagens como a da expectativa messiânica e o anúncio do reino vindouro que percebemos a relevância e o alcance dos textos da tradição do profeta Isaías para a nossa compreensão do texto bíblico de uma forma geral. Então, que Deus nos abençoe e que nós possamos fazer bom proveito desse livro de Isaías, né? Chamado de o Evangelho do Antigo Testamento, que nós frisamos no início das lições do trimestre, e agora a última lição ela se completa com o próprio tema, né? Profeta Isaías, né? O Evangelho do Antigo Testamento. Que Deus abençoe a todos.